Então, eu sou Isabel Cecília, eu fui a primeira professora do Jardim Anabá e também a primeira professora de classe dessa escola há bastante tempo atrás. E Qual que é a data? a nossa escola, essa primeira turma do Jardim, começou no dia 17 de março de 1980. E quem eram essas pessoas que viviam por trás desse impulso educacional? Então, esse impulso começou mais de um ano antes disso. Eu sou de São Paulo, eu frequentei aquilo que veio a ser o Seminário de Formação de Professores da Rudolf Steiner, ainda no seu bercinho de começo de formação mesmo, mas já era um curso que era diário e durava um ano. Esse curso aconteceu, eu frequentei durante o ano de 1978 e ao longo desse ano eu mergulhei nesse novo mundo que era absolutamente novo e maravilhoso para mim. E muitas coisas aconteceram ao longo desse ano. E uma delas foi o primeiro seminário de pedagogia social no Brasil, com Lex Boss. E nesse seminário, vários jovens, éramos todos jovens naquela época, nos encontramos. Desse momento em diante, muita coisa aconteceu no nosso Brasil em relação à antroposofia, e muito do que hoje existe vem desse grande impulso da doutora Gudrun, do Pedro Schmidt, do Daniel, do Herwig. Eu não quero esquecer ninguém, mas já sei que eu já esqueci. Tem mais alguém aí que eu não estou falando o nome. E essa pedagogia social que ninguém sabia o que era foi o que nos fez encontrar. E ao mesmo tempo que eu participei desse movimento, desse momento, desse encontro, um grupo de jovens de Florianópolis também participou. E nesse grupo estava Sérgio Beck, Sandra Beck, recém-casados, esperando os seus primeiros filhos, a Simone, irmã deles, irmã da Sandra, Simone Santiago. A gente também encontrou a Lucileia, que estava chegando dos Estados Unidos, uma carioca, bem carioca, que também se juntou a esse nosso grupo. E tinham muitos outros jovens, mas esse grupo já se formou nesse encontro. Ai, Luiz César Caldeira, claro, que era quem trouxe todo esse grupo de Florianópolis de alguma forma para cá. Para cá não, para lá. Agora eu estou em Florianópolis. E quais eram os sonhos, os desejos que vocês tinham? Nós tínhamos um encantamento absoluto com a escola Waldorf. Para esse grupo, com exceção do Luiz César Caldeira, era a primeira vez que eles visitavam São Paulo no mundo antroposófico. E nós tivemos algumas atividades na escola Rudolf Steiner, e aquilo foi uma descoberta e uma resposta para anseios individuais, e todos nós queríamos aquela escola. E já dentro desse processo da pedagogia social, nós já trabalhamos com esses sonhos e com a vontade de transformar as coisas no mundo. E eu já saí de lá direto para Florianópolis com esse sonho de construirmos juntos. E Bel, tinha já crianças nessas famílias? não, tinha uma gravidez de 6 meses da Sandra e do Serginho. E E você acha que isso motivou os jovens a quererem uma escola Waldorf? havia essa vontade de ter uma escola Waldorf para os filhos quando eles viessem, sim. E esse grupo cresceu quando chegou aqui. As outras pessoas que eram relacionadas com esses que foram
Também alguns deles já estavam ligados com o movimento médico antroposófico. Então tinha o Cal, que era estudante de medicina, a Sônia, que é a irmã mais velha da Sandra e da Simone, e o Luiz César Caldeira era odontólogo, e ele também tinha sua companheira, que era a Leuzi, e que também um dia provavelmente teriam filhos e gostariam dessa pedagogia. Certo. Bel, como eram as crianças daquela época? Comparadas com as de hoje, né? A grande diferença é que as de hoje têm telas e as daquele tempo só tinham televisão quando isso era permitido. Então eram crianças abertas para o tempo de cada dia e eram crianças que conseguiam viver na imaginação. Não precisavam ser muito estimuladas para isso. Eram crianças que sabiam brincar livre na natureza. Isso é muito diferente do que é hoje, infelizmente, é verdade. E como era ser professora da educação infantil? Na verdade, eu estava me descobrindo como professora na educação infantil. Eu já era professora de adolescentes e jovens adultos. Eu sou bióloga e já dava aula antes e sabia que eu era professora. E antes de trabalhar com crianças no jardim, eu só trabalhei com crianças, irmãos meus, primos, e não era um trabalho, apesar de muitas vezes brincar como professora. Então foi uma grande descoberta também. Você sabe uma coisa na teoria, você faz uma vivência de jardim 1, 2, 3 vezes num jardim já existente. Não é a mesma coisa que você sozinho receber as crianças. Bel, como é que foi o início dessa escola? Quantas crianças tinham? Era uma escola que foi construída? Foi algo assim adaptado? A escola começou numa pequenina casinha, que era a minha casa, perto da praia, uma casa bem típica dos pescadores daqui de Florianópolis. Nós começamos o Anabá no continente, não na ilha, e era bem perto da praia. Era uma casinha de madeira, com um quintal muito gostoso, com goiabeiras, abacateiros, tinha até um pé de figo. Ainda no começo a gente tinha cerca de arame farpado na rua. Era uma casinha que tinha, ela era acima do chão, então às vezes nós tivemos que fechar com madeira para nenhum cachorro vir ter cachorrinhos, que de fato aconteceu, embaixo da casa e ter uma explosão de pulgas. Então o primeiro ano eu reparti a casa com o jardim. Era só eu e era uma casinha pequenina. E eram só 5 crianças no início. Depois, no final do ano, eram 7. E daí para frente só foi crescendo e eu saí da casa. E a casa ficou sendo a nossa primeira casa, o nosso primeiro lugar de jardim. Chegou a ter 2 turmas, uma de manhã e uma à tarde. E logo em seguida as coisas foram se transformando e outras pessoas foram chegando. No terceiro ano desse primeiro jardim, eu fui para o Emerson College para fazer uma formação mais aprofundada. E esse grupo de pessoas que já cresceu, porque ao longo daquele primeiro ano, de 79, antes de começar o jardim, nós formamos grupos de estudo de antroposofia de todas as formas possíveis e havia reunião de estudo todas as noites. Então, Bel, a antroposofia sustentou esse movimento, né? A antroposofia desde o princípio sustentou e a pedagogia social profundamente. Esse era um ideal e continuou sendo e ainda é
de trabalhar sempre com a pedagogia social e profundamente embasada na antroposofia. E como foi o planejamento, assim, inicial? Um pouquinho você já contou da casa, né? Não teve planejamento inicial. As coisas foram acontecendo. E nós fizemos, sim, um bazar. A gente sabia que existiam bazares de Natal nas escolas Waldorf. Nós fizemos nessa casinha um bazar. E esse bazar nós fizemos muitos cartões de Natal desenhados por nós. E nós também tínhamos um amigo que fez as mesas muito lindas do jardim. E nós compramos as cadeiras na Serra. O Serginho e a Sandra foram comprar essas cadeiras. E eram cadeirinhas. E nós fizemos aquele bazar singelo e achamos que aquilo ia ser suficiente. E nós éramos sonhadores e fazedores. Então, eu decidi que estava na hora de eu começar e eu comecei. Né? Nós fizemos entrevistas com os pais e foi muito interessante. O primeiro casal de pais assim era um casal argentino e tinham 4 filhos. O mais novo estava recém-nascido e a mãe veio com ele no braço e ele mamou na minha cozinha enquanto a gente conversava e as outras crianças brincavam fora. Esses foram pais que nos acompanharam sempre. E as crianças cresceram, não foram alunos do Anabá como escola, porque eles já tinham passado dessa fase, mas foram pais fiéis até agora. Então, nós começamos assim. Um dia, eu disse que era o dia de começar, era uma segunda-feira, e chegaram as 5 crianças que eram da vizinhança, e no começo eram da vizinhança mesmo, e nós começamos. Então, eu tinha preparado uma música, eu cantei para eles, e fiz a roda. Não lembro mais qual roda do que era, mas era uma roda do começo do ano, e talvez a gente cantou alguma coisa de barcos e fez alguns movimentos. E eu estava tão encantada quanto eles. E tinha uns brinquedos. A Santa Catarina, Florianópolis, tem uma tradição de loucinhas de barro coloridas, pintadas em fogõezinhos. Então tinha os brinquedos, tinham panos, os nossos panos eram algodão, tingido, colorido, e tinham cestas, conchas, cones de pinheiro. Esses eram os nossos brinquedos e essa era a nossa maneira. Então, fizemos esse ritmo, depois eu preparei o lanche com eles, e fizemos o lanche, agradecemos o lanche, e tudo era canto e movimento, e um ritmo bem gostoso. Aí eles foram brincar nas areias, no quintal delicioso, já tinha balanço, e depois eles entraram, sentaram no chão, que a gente ainda não tinha tudo, tinha um tapete de piaçava, um tapete, não era de piaçava, era de... É esses que não é vime, que tem aquela coisa marrom grande, esses tapetes de praia, desse vime que cresce na beira da água doce mesmo, não da água salgada. Eles sentavam, tinham almofadas, eu sentava numa cadeira grande, cantava e aí contava uma história e depois a gente esperava os pais chegarem e eles iam embora para casa, só esses 5. Você lembra que horas começava e que horas terminava? Começava às 8 horas da manhã, esse primeiro ano, e terminava, não lembro exatamente a hora, ao redor do meio-dia, quando as mães e os pais vinham. Tem uma coisa muito interessante. Essa coisa interessante é que eu tinha 2 crianças argentinas no grupo, que eram 2 desse casal. E eles se sentavam todos juntos
Eles falavam português fluentemente, essas crianças, mas se sentavam juntos e começavam a conversar sobre alguma coisa, automaticamente os irmãos começavam a falar espanhol. No final do ano, todos eles falavam espanhol. É muito Que amor, que gostoso. amor. Bel, e como é que vocês conseguiram o envolvimento com as famílias? Era como se esses encontros estivessem marcados muito antes. Parece que essa fome existia e eram pessoas encantadas com a possibilidade de ter esse caminho. E haviam grupos de estudo, sempre, os nossos grupos também tinham sempre pinturas, a gente pintava em aquarela, nós temos também coisas engraçadas para falar desse tempo das aquarelas com a luz elétrica à noite, né? Porque as reuniões tinham que ser à noite com os pais também, as nossas também. E era muito rico, nós sempre trazíamos algum conteúdo lido, e também nós falávamos, e ao longo desse primeiro ano de 79, nós convidamos pessoas de São Paulo para virem dar palestra e fazerem workshop. Então, nós tivemos Dona Leonor Bertalon, nós tivemos seu Dr. Lanz e Dona Mariane, a Renate veio, a Renate é euritmista, ela era bem jovem, bem começando também, ela também veio nos dar curso, veio Dona Eda, com todo um trabalho maravilhoso de veladura, com pintura, e nós fazíamos, chamávamos pessoas da cidade toda, e nós nos fomos tornando conhecidos. E as pessoas vinham e estavam interessadas. Nós éramos também, nós não sabíamos lidar com dinheiro e não tínhamos. A gente cobrava o mínimo e não sabíamos bem como que era isso. Cada um de nós trabalhava em outra coisa, além de nós termos a ajuda dos nossos pais, que ou ajudava a pagar um aluguel, ou pagava um rancho, como dizia aqui antigamente, que é uma compra de supermercado grande para o mês inteiro. E eu lembro, nós lembramos que numa reunião com pais que veio esse assunto e um pai ficou muito revoltado. Como assim? Como que vocês não são sustentados pela escola? Então começou todo um trabalho que era conjunto, os pais vinham junto conosco e entravam junto no ideal. E quiseram e se interessaram pela pedagogia social, pela como é que era essa tal de trimembração, tripartição. Era muito dinâmico e muito rico, era assim, era o momento certo para nós. E Bel, quais foram os desafios que vocês enfrentaram? A escola cresceu, provavelmente ela teve que mudar de lugar, novos professores. Como é que foi isso? Então, ela cresceu bastante. Esse tempo que eu passei fora na Inglaterra, foram 2 anos, a escola, pela mão da Sandra Beck, começou no continente. Isso tem a ver junto com o movimento da medicina, que tinha o APAAN, um ambulatório, que tinha uma casa com um terreno grande, e nessa casa construiu lá no fundo 2 salas. Aqui a gente não construía, a gente comprava uma casa pronta de madeira, que vinha de alguém que estava vendendo, aí às vezes ela vinha desmontada e era remontada de uma outra forma aonde a gente queria. Então nós tivemos essa possibilidade de comprar 2 casas e construir nessa nova sede. Ainda continuou Anabá lá em Itaguaçu, que é na Continente, onde começou, naquela casinha,
e uma turma no Anabá da cidade, que antes de construir, trabalhou junto com a PAAN, que tinha um lugar atrás muito bom, e muitas outras coisas surgiram, arte, escola de arte, trabalhos de complementação para outras crianças que vinham de fora, junto com a PAAN. E eu voltei, e quando eu voltei, nós já estávamos vivendo essa situação que as nossas crianças saíam para um primeiro ano de uma outra escola, e eles não tinham a mínima noção de alfabetização, ao passo que todas as outras escolas já trabalhavam com alfabetização. Nós decidimos que eu iria começar uma classe que nós chamamos de Introdução às Letras, que é um primeiro ano Waldorf, mas que ainda não era um primeiro ano, não era a escola, não era a decisão de começar a escola, ainda era ensino infantil, e nós tínhamos então ali no continente, num bairro que se chama Agronômica, um jardim e ao lado a classe de introdução às letras, da onde as crianças iriam para as outras escolas. E então chegou um momento que a gente viu que cresceu e nós precisávamos ter um terreno na ilha. E esse foi também um grande desafio. Nós conseguimos esse terreno, conseguimos ajuda, compramos esse terreno e ali começou a escola onde ainda é hoje. E então essas duas casinhas que eram lá no Apaã saíram dali e foram carregadas para o outro bairro que chama Itacorubi, onde elas foram reconstruídas, e continuou uma classe de jardim ali, a outra classe de introdução às letras. E começou um grande movimento dos pais que começasse a escola. E a gente foi junto com os pais, e quando chegou na terceira turma que estava fazendo introdução às letras, no meio do ano, pais e professores decidiram que sim, podia começar. Então, aquele meu terceira turma de introdução às letras foi a primeira turma do Anabá, já como escola, como grau. E nós decidimos que iríamos só até o quinto ano com essa turma. E começamos todo um novo processo de construção, de crescer, de conhecer outras escolas, conhecer outras pessoas, e fazer palestras fora do nosso âmbito. As pessoas da universidade nos perguntavam, nos pediam e íamos fazer. E nessa época, em Florianópolis, várias novas escolas, buscando novos caminhos, surgiram. Bel, e hoje estamos em 2025, são 45 anos passados. Como é que está essa escola hoje? Essa escola cresceu muito, muito mesmo. Tem sua sede própria, agora já tem mais um outro terreno onde o ensino médio tem o seu lugar, que também tem ensino médio. E essa escola tem uma característica que desde o seu início tem uma associação pedagógica, Micael, onde temos os pais, professores e seguimos juntos, sempre com o norteamento da antroposofia e da pedagogia social. Desses professores que começaram lá em 1980 até hoje, muitos vão carregando de outras formas a escola, outros adquiriram outras profissões dentro desse âmbito enorme que a gente tem com a antroposofia. Eu mesma sou terapeuta artística hoje, e hoje nós temos 4 jardins, 3 jardins, 2 maternais, e não temos classe paralela. Essa é uma decisão, né? Nós não temos classe paralela, não queremos ter, e temos o ensino médio completo, já tem turmas que já se formaram no ensino médio, e ela continua crescendo, e as coisas vão se transformando e ganhando o mundo.
É isso. Tem mais E alguma somos coisa? muito gratos, né? Somos muito gratos. Pela antroposofia, pela generosidade da família da Gudrun, que apoiou tanto o nosso movimento, né? E dos antigos professores da É. Rudolf Steiner que nos doaram tudo que eles doaram, eles vinham, a gente não tinha estrutura nenhuma, eles doavam o seu trabalho, doavam a sua viagem, depois saíam pela Europa vendendo pedras brasileiras para mandar dinheiro para as escolas que estavam começando nessa época. Então é muita gratidão. É um caminho trilhado com muita luta, com dificuldades, mas com muita alegria e com muita profundidade. E o que a gente vê nesse meio tempo, 45 anos, como tem ex-alunos trazendo seus filhos, Temos né? ex-alunos trazendo filhos, ex-alunos professores na escola, temos netos, tem netos mesmo, netos de pais, de alunos que foram alunos no jardim lá em Itaguaçu e que hoje já se formaram na escola. E assim vai, a Assim escola vai. cresce. Então aqui fica o nosso agradecimento para Isabel, que doou muito, muito de si para esse impulso. E a Silvia também, que já está no seu 33º ano como professora. Aqui estou. Aqui, ó. Nessa escola linda e maravilhosa.